Foi apanhado de surpresa por uma crise e pensou que estava a ter um enfarte. Fez exames médicos e acabou por ser diagnosticado com síndrome de pânico e ansiedade. Ator brasileiro, rosto conhecido das novelas, esteve medicado, fez terapia e aprendeu a lidar com o problema. Marcelo Serrado é o convidado de Sara Antunes de Oliveira no Labirinto, conversas sobre saúde mental. Consegue recordar-se do momento em que viu os primeiros sinais de que alguma coisa não estava bem consigo? Consigo. 2020, eu estava num hotel no Rio de Janeiro e comecei a sentir. É uma sensação física, né? Ela começa. No meu caso, começou com os pés formigando, as mãos formigando, o coração acelerou. E eu, como eu não sabia o que era direito, achei que ia ter um infarte, né? Alguma coisa do coração. Até que isso começou a piorar, né? Porque na verdade a mente vai te traindo, né? Ela vai te colocando só coisas ruins, né? Pensamentos ruins. Isto é um infarto, eu vou morrer. Eu vou morrer, ninguém vai me ajudar, vou ficar sozinho. Isso eu saí ligando. Estava sozinho? Estava sozinho. Quando aconteceu. E estava a fazer alguma coisa, estava enervado com alguma coisa? Eu estava trabalhando, estava preocupado estava com cansado muito, preocupado cada vez com algumas coisas. Mas eu liguei para minha mulher, ela me atendia, que ela estava em casa, eu estava trabalhando. Aí consegui ligar para os parentes da minha mulher, para o pai dela e para a mãe, minha sogra. No meio dessa crise? No meio dessa crise, 2 da manhã, isso mais ou menos. E aí fui para Pensou em, vou pegar no telefone e vou pedir ajuda. Só que nesse tempo, do local que eu estava até a casa deles, foi meio que a cabeça foi meio zonza, meio desfalecendo. Cheguei lá, ela olhou para mim e falou, você tá branco? Aí eu falei, piorei, né? Porque quando a pessoa fala, você tá branco, é pior. Você, em vez de falar, não, tá tudo bem. E aí ela ligou pro médico. E aí eu falei, liga pro meu médico, porque eu não tô bem, não sei o quê. O médico sacou pelos sintomas que era alguma coisa ligada à mente, não ao físico. Só por essa conversa pelo telefone? E aí ele me mandou um ansiolítico, me deu um remédio, e eu apaguei. Pá. No dia seguinte eu fui descobrir o que era. Fui correr o que era, né? Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. E aí fiz todos os exames, nada, zero corpo, tudo bem. Porque não ficou convencido de que fosse mesmo alguma coisa na cabeça e queria mesmo né? ter a certeza? E isso foi a primeira vez. É bom ficar claro que isso foi na época da pandemia. Já depois de março de 2020, portanto. Então, no final de 2020, lá para dezembro de 2020. Então, muitos amigos morrendo, né? A coisa estava meio turva, né? Então existia essa preocupação também da vida, né? A pandemia ela criou um corte, né, na vida do ser humano, né? Antes e depois, né? Acho que daqui a 100 anos as pessoas vão falar, como falaram da peste negra, da peste bubônica na Europa, vão falar da pandemia, uma geração que passou pela pandemia. E nós estamos aqui, né? Todos sobrevivemos a isso. E aí fui descobrir o que era, fui investigar o que era. E aí, através de terapia, eu descobri que era uma coisa da minha mente. Mas vamos voltar, só ficar aqui um bocadinho nesse processo de tentar perceber o que é. Começa a fazer exames físicos, por assim dizer, para perceber se há alguma coisa do coração. Exames de cabeça, todos os exames que você pode imaginar. E quando todos eles dão negativo, estava tudo bem consigo. Meu Deus, o que eu faço? Quem é que lhe diz isto é capaz de ser um problema de saúde mental? Eu fazia já terapia, né? Foi direto? A terapia falou, vai fazer uma terapia mais profunda sobre isso. Aí comecei a ler muita coisa sobre o assunto, né? Vi que o Jim Carrey, humorista, tinha isso. O Gabriel Medina, que é um surfista brasileiro. A Simone Biles, né? Teve isso. Eu estava no Rock in Rio, só fazendo um paralelo agora, no Rock in Rio no Brasil, e vi o cantor do Imagine Dragons, Reynolds, like Reynolds. E ele falou que ele queria agradecer a terapeuta dele por ele hoje estar. Então,
Você vê que eu me conectei com essas pessoas de uma certa maneira. Bom, voltando lá atrás. Já tinha feito terapia antes? Sim, já fazia terapia. Portanto, já fazia Já. o quê? A terapia... Normalmente as pessoas acham que só se vai a um terapeuta quando se tem um problema para resolver. Eu já fazia terapia há muitos anos. Só que eu sempre fui um cara saudável, sempre malhei, fiz exercício, trabalhei sempre muito. Algumas coisas eu aprendi com isso tudo que aconteceu comigo, né? E aí comecei a fazer uma terapia muito interessante chamada TIP Clínicas, que vem de BH e Belo Horizonte, no estado do Rio. Você senta numa cadeira, a pessoa fica te induzindo a voltar no passado, não é regressão. E aí comecei a descobrir várias coisas do meu passado e que me conectou com o que eu tive, né? Porém, aí fui pegar um terapeuta, um psicólogo mesmo, um psiquiatra. Fui tomar remédio. E porquê que sentiu necessidade de ir a um psiquiatra também? Porque eu precisava saber que era uma coisa química também, entendeu? Falta de serotonina, né? Precisava de remédios, entendeu? Sentiu que só a terapia não ia funcionar? Não ia me ajudar. E não teve em nenhum momento, mesmo quando o seu médico, naquele momento de crise aguda, disse vamos tomar aqui um calmante, um ansiolítico, e depois, quando quis ir procurar um psiquiatra, não teve em nenhum momento aquele estigma que existe muito de só vai a um psiquiatra quem é maluco? Não, mas isso não existe, né? Existe nas cabeças de muitas pessoas. Claro, mas olha só, é uma pesquisa que 30% da população mundial sofre de algum problema psíquico ou vai sofrer, principalmente com a rede social, né? Com isso aqui. Não ajuda. Não ajuda. Então, o que acontece com o meu relato, né, que eu fiz? Hoje eu encontro, aqui mesmo em Portugal, estava andando pela rua, uma senhora, posso sacar uma foto com você? Eu falei, claro. Ela falou, posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Ela dizer que você não está sozinho. Então, eu me conectei, eu vi que eu não estou sozinho nisso, né? Tem gente, muita gente que passa por isso. E aí... Foi ao psiquiatra. No psiquiatra é-lhe feito um diagnóstico, claro. Foi um diagnóstico de crise de pânico e ansiedade. Ok, crise de pânico e ansiedade. Como é que se trata isso? Remédio. O homem fez remédio para nos ajudar, para a gente ter uma vida boa. Porém, fui me alimentar melhor, fui fazer exercício físico, mais exercício físico, fui trabalhar a mente, meditar. Hoje eu medito todo dia. Fui fazer coisas que pudessem me ajudar. E eu li um livro que me ajudou muito, chamado Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que é um livro que fala sobre tratar isso de uma maneira, não como um fantasma, mas como, por exemplo, a crise vem, eu sei que ela está vindo, eu converso com ela, pera, fica aí do teu lado, vem aqui na hora. Consegue antecipar quando ela vai acontecer? Consegui antecipar. E passa esse tempo, tomei 2 anos de remédio, não tive mais nada. 1 ano, parei de tomar remédio e falei, estou curado, estou bem. Porém, fui fazer uma viagem há 2 meses atrás para a Disney. Quando parou de tomar com a indicação do médico para parar de tomar? Não falei para ele. Nem sem fazer o desmame de deixar devagarinho? Não, fazer o desmame. Mesmo à bruta? Falei, eu estou bem. Ok. Um erro. E foi a primeira vez que parou de tomar? Porque às vezes acontece durante o tratamento as pessoas também pararem um bocadinho. Não, parei. Realmente eu estava bem cartesiano nisso, bem... E aí parei, simplesmente parei. Sentia que estava bem? Não tinha crise? Não tinha crise. E não voltou a ter desde aquela primeira? Não. Tive um pouco de ansiedade um dia, mas aí eu me acalmei, respirei, né? Mas tinha a preocupação nessa fase durante o tratamento? Já tinha visto o que podia acontecer e de como podia ficar aflito com aquela sensação, aquele ataque de pânico? Isso condicionou de alguma forma a sua vida naqueles primeiros tempos? Ir trabalhar, algum medo que acontecesse? O tempo todo, meu Deus, será que vem alguma coisa aí, né? Será que vai acontecer de novo? E falava com pessoas sobre isso? Sim, falava com as pessoas, conversava muito com as pessoas. Detalhe, como eu tive a primeira crise no hotel, durante uns 6 meses, toda vez que eu ia para um hotel, eu achei que ia ter crise. Então isso me deu uma panicada. Então toda vez que eu ia para um hotel, eu falei, meu Deus, vou ter alguma coisa. Isso foi passando, não aconteceu. E fazia mais. O quê? Ia sozinho na mesma? Ou lembra se tinha assim alguma Tomava um remédio, técnica? um ansiolítico para me acalmar. Mas
procurei não ir muito ao hotel nessa época. E afetou mais, diria, no seu trabalho ou na sua família? Mais na minha família. O meu trabalho eu nunca deixei isso acontecer. Porém, de uma certa maneira, afeta o trabalho, né? Porque você fica também preocupado, né? Que algo vai acontecer no trabalho. Aí, enfim. Decidiu parar. Sentia-se bem? Estou bem, parei. Há 3 meses atrás, fui fazer uma viagem para a Disney. Tinha acabado de sair de uma novela, um filme, uma série, muito trabalho. Viajei com a família. Momento de descanso com a família. Tranquilo, vida feliz, família margarina, como diz no Brasil, né? Aquela família feliz. De anúncio. Dó, ré, mi, fá, né? Noviça rebelde. Todos felizes, a Tudo noviça perfeito, rebelde. nenhuma razão para nada a correr noviça mal. rebelde, todos felizes, cantando. A família foi na frente, eu fui no avião, num lado assim. Detalhe, eu não tenho medo de avião, não é uma coisa que... Nunca teve? Não é uma coisa que... Tenho, mas nada que seja... Respeito. Nada que seja muito... Entrei no avião, me deu um negócio. Só que eu sabia o que era. Pés gelados, mãos geladas. Exatamente da mesma maneira, Mesma o formigueiro. coisa, formigamento, coração desastre. Aí eu falei, puta, segredo, faltam mais 9 horas de viagem. Rio, Orlando. Eu falei, caracas, e agora? Entrou e sentou já Pensei, assim? não, 1 hora depois. Ok. Já não havia hipótese. Não tinha como. Acha que tinha A saído minha mãe do já fez um avião? avião taxiando, parar e para ir embora, minha mãe, lá atrás. Minha mãe já fez isso. Ali não dava. Ali não dá. E aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Não tinha remédio nenhum, porque tô bem, né? Parei, nunca mais tive. Nem SOS, Nada, nem um de emergência. Nada. Aí eu falei, ferrou. E o que eu faço? Aí... E não tinha ninguém da sua família ao seu lado? Não, a família estava na frente. A mulher com os filhos, tudo. E eu atrás, numa saída de emergência. Aí tinha eu, uma cadeira vazia, um senhor do meu lado, vestido de branco, cabeça branco. Eu falei, é Deus, né? Um senhor de branco, vestido de branco. E aí lembrei do livro. E primeiro eu comecei a rezar, né? Rezar. Me apeguei muito na fé. Cobri meus pés com um pano. Porque estavam frios? Frio, minhas mãos. Respirei, nada. Aí a mente só traindo. O avião vai cair, daqui a pouco eu vou estar com um desfibrilador, pessoas me acudindo. Nisso, tem uma história engraçada. Nisso tem um cara que está lendo um livro, ele falando, ele abre o livro e está escrito assim, como cuidar da sua cabeça. Saúde mental. Eu falei, isso é um sinal. Eu não vou morrer. Era um sinal. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, você tem um remedinho aí? Ele falou, eu tenho um remedinho, não sei o que, você está mal. Estou tendo um... Eu falei, um remédio. Aí eu peguei o remédio dele e joguei fora, porque eu falei, não sabia que o remédio era bom ou não. Enfim, aí eu, desespero, né? Fui no banheiro. Você quer urinar muito nesse momento. Você vai urinar? Voltei. Fiquei inquieto. O cara do lado, Deus, né? Presença de Deus aqui, do meu lado. E comecei a conversar com ele. Qual é o seu nome? Ele, falando de tal, pá. Aí lembrei que eu distrair a mente, né? Distrair a mente, você desfocar de você. Porque é um Matrix, né? Sabe Matrix? Sim. Aquela coisa que vai entrando dentro de você e de repente toma tudo. Eu falei, isso vai me tomar e vai ser um caos. E vi que a situação estava começando a piorar internamente. Aí conversei comigo mesmo. Desculpe, o que é isso de começar a piorar internamente? É porque fica um cada vez um mais... monstro, É uma onda que vai subindo e subindo. É uma onda e que é um subindo. monstro. E isso dura 15 minutos no corpo. Eu sei disso. Só que tem gente que se joga da janela, tem gente que se mata, tem gente que comete suicídio, né? Tem gente que não aguenta, tem gente que... Às vezes você vai no hospital, os médicos, não tem nada, manda ele embora, não tem nada demais, está tendo a crise de pânico. Algumas pessoas minimizam isso. Hoje eu ouvi muito também, frescura. Frescura. Vai ter uma frescura dessa. E aí, comecei com um cara, Deus. Fui falar com Deus, aí fiquei 3 horas falando da minha vida, contei a minha história toda da minha família, ele contou um pouco também, fui malandro, né? Parará. Faltava 2 horas para o avião chegar. Eu falei, opa, me dei bem, né? Então consegui passar um negócio.
Nisso chego para minha mulher lá, ela estava lá na frente, aí eu falei, você tem um remedinho aí? Ela fez assim, tá mal? Eu falei, eu tô meio mal. E as crianças dormindo no colo dela. Eu falei, não acorda eles, não panicar as crianças. Papai tá mal, imagina. Papai é herói, né? Papai é o... E aí ela falou, tenho. Ela me deu um negócio. Eu não tomei, botei no bolso. Porém, só o ato de botar no bolso... Saber que tinha ali. Eu estava ali. O SOS estava ali comigo. Ufa. Pousou o avião, cheguei para Deus. Falei, cara, quero te agradecer que você salvou minha vida. Eu tive uma crise de pânico. Ele, rapaz, percebi nada, tu é um ótimo ator, muito bom. Você é bom ator mesmo? Pô, não percebi nada. E aí, esse cara me salvou. Aí eu pedi o telefone dele, mandei mensagem para ele. Nilson chegando na Disney, 10 dias na Disney com a família. Aí montanha-russa, uma hora eu falei assim, gente, vai na montanha-russa sozinho, que eu não estou preparado. Eu estava meio, né? Mas não foi ao médico lá em Orlando? Não procurou... Liguei para o médico. Okay. Falei, cara, o que eu faço? Ele falou, se acalma, curte aí, esquece. Beleza. Aí fiquei com isso na cabeça. Não estava parando de tomar remédio, né? Não tinha tomado mais remédio, estava bem. Tô aqui, tive um burnout, né? Nisso, passei 10 dias. Aí que é o turning point. 10 dias na Disney, beleza, aquela situação toda. Voltei para o Brasil. Miami, Rio. Cheguei em Miami, falei, meu Deus, eu vou ter que embarcar de novo. Eu sabia que isso podia acontecer. Quando eu fui embarcar, cheguei para minha mulher, avião embarcando. Falei, não vou. Ela, como assim? Eu não vou. Você está brincando, teus filhos estão aqui. Nisso, meu filho pequeno, e papai, o que houve, papai? Chamei ela do lado. Nisso, ela me viu o olhar do meu desespero, ela começou a chorar. Ela falou, você não vai, fique em Miami. Eu venho te buscar qualquer coisa. Porque ela viu em si que estava... Ela viu que tinham... Transtornado e que eu não ia conseguir. E nesse momento, estão no aeroporto, ainda não foram para o aeroporto? Aeroporto. E o que é que sentia, Marcelo? Sentia que medo de ter medo? O medo de ter medo, né? Hoje eu leio uma coisa que é assim, não ter medo de ter medo. Hoje essa frase para mim ela é contundente. Eu faço hoje em dia mindfulness. Que tem uma frase que fala, não ter medo de ter medo. Então eu não tenho medo de ter medo. Hoje em dia eu não tenho. Porém, naquele momento eu tinha. A minha loucura era tanto que eu pensei em pegar um carro, desceu de América Central, México, Guatemala, Costa Rica. Só para não entrar no avião. Aí, de Venezuela, Colômbia. De Colômbia eu pego um voo de 4 horas, chego no Brasil. Beleza, tranquilo. Eu ia demorar o quê? 6 meses para chegar no Brasil. E muitos vistos depois. Ia demorar 6 meses. Eu falei, eu estou completamente louco. Nisso, eu tinha feito um vídeo sobre o que tinha acontecido comigo na internet. Foram 6 mil comentários, 250 mil views. Ivete Sangalo comentando. Um vídeo falando, gente, cuidem da sua mente. Um vídeo que eu fiz, explodiu no Brasil. Aí liguei para o meu... Eu comecei a ler essas mensagens no aeroporto. Essas mensagens... Foi buscar esse vídeo às suas redes para minhas ver redes as sociais. mensagens. Falei isso. E aí falei para as pessoas cuidarem da mente, que o que tinha acontecido comigo. Aí comecei a ler aquelas mensagens todas, aquilo me acalmou, foi me acalmando. Falei, pô, eu não estou sozinho, olha quanta gente passa por isso, né? Liguei para o meu médico me ligou para o psiquiatra. Meu psiquiatra não atendia. Liguei para um psiquiatra novo e ele me mandou 2 vídeos falando sobre o que era isso no corpo humano, como é que se dava isso no corpo humano, quimicamente. Eu vi os vídeos e falei, ai, tranquilo. E ele falou, você vai pegar um voo em escala, Miami, Panamá, de dia, Panamá, Recife. Eu fui e fiz um voo parando, pá. Estava com SOS, tomei o SOS, 4 gotinhas, cheguei no Panamá, tomei mais 3, então fui meio dopado, tranquilo. Aí por que eu não me dopei no começo, né? Eu teria tido isso, né? É assim, né? Tomado um uísque lá e pronto. Bom, detalhe, cheguei no Brasil, tive uma crise de choro quando cheguei, falei, putz, cheguei no seio da família, né? Cheguei no meu. Aí fui me tratar. Fui para BH, fiquei uma semana lá fazendo um tratamento, né, psiquiátrico, não sei o quê. E vi a quantidade enorme de gente famosa, Lady Gaga, falando que tinha problema disso.
a Simone Biles. Fui no show do Rock in Rio. Que tratamento psiquiátrico foi esse? Foi exatamente isso. Foi para Belo Horizonte? De um passado, voltando ao passado, vendo a minha infância. Mas foi assim uma coisa intensiva durante uma semana? Não, você fica sentado numa cadeira, tipo uma cadeira de primeira classe de avião, uma pessoa do teu lado, ela te coloca uma venda. Pode entrar na internet lá, botar TIP Clínicas, TIP Clínicas. TIP Clínicas. Sensacional. E lá eu descobri coisas, né? E fui um deep, né? Fui fazer yoga. Aí fui lá, fui correr atrás. Fui fazer yoga, fui fazer meditação, fui tentar alguma fé, alguma coisa que me prendesse numa fé. E voltou à medicação que tinha parado? Voltei à medicação. Hoje em dia eu estou medicado. Depois eu peguei vários aviões. Teve um avião que caiu lá no Brasil, a voo péssimo, não sei se vocês viram, uma tragédia. Eu peguei esse avião, 2 semanas depois. Tinha uma mulher do meu lado, eu acalmei ela, tá tudo certo. Porque o seu medo não era dos aviões? Meu medo não era do avião. Vim para Portugal, quer dizer, cheguei em Portugal, isso foi uma questão. Meu Deus, vou pegar um voo para Lisboa, Rio-Lisboa, são 9 horas. Beleza, menos tempo. Eu vejo um filme de 3 horas, já estou chegando em Lisboa. Quando eu entrei em Lisboa, no avião para Lisboa, falei, opa, olha, tá tudo bem. Aí vi as pessoas chegando, não sei o quê, porque você sabe que está ali, né? Tem uma coisa que está ali. Aí tá, vi um filme, não vou botar um filme The Monsters, Halloween, um filme de terror. Botei coisas, né? Uma comédia romântica. Uma comédia romântica, coisas leves. Porém, aí que eu vou te contar, quando eu tive a primeira crise, eu estava voltando lá atrás, eu fiquei vendo Peppa Pig, aquele desenho animado. Sim. Hoje eu vejo aquele porco rosa, nem vontade de matar aquele porco rosa. A porquinha Peppa tornou-se O Peppa um Pig símbolo. só me piorou. Eu fiquei vendo Peppa Pig durante 2 horas. Se você tem um pânico, não veja Peppa Pig. Então, está numa fase em que tem tudo controlado. Tenho tudo controlado. Porém, eu sei que eu respeito ela, entendeu? É quase como uma entidade. Enrico Caruso, que era um cantor de ópera de 1910, italiano, muito famoso, no livro, o Joseph Murphy diz isso. Ele teve uma crise de pânico quando ele foi cantar para 2.000 pessoas. Ele voltou, não conseguiu cantar, voltou para o camarim dele. Aí, de repente, olhou no espelho, olhou para o lado e falou com a crise como se fosse uma entidade. Uma entidade, né? Um fantasma. Alguém. É. E eu faço um pouco isso. Uma das suas estratégias é se perceber que vai acontecer. Eu converso com ela. Eu sei que ela está ali. Então eu converso com ela. Falo, peraí. Não, você não vai. Não vou deixar. Agora eu respiro também. Tem uma respiração muito importante aqui pelo diafragma. A gente respira por aqui. Não, aqui a tensão ela vem. Se você joga a respiração para o diafragma, ela vai te acalmando. Te acalma, te acalma. E essas técnicas foi aprendendo nas várias áreas que explorou para ajudar a meditação, Fiz uma busca, a yoga? né? Fiz uma busca intensa. Bom, cheguei no Brasil, o Fantástico me ligou. Fantástico, que é um dos programas mais de repercussão no Brasil, na Rede Globo. E eu falei sobre o acontecido. Como um alerta de saúde mental e uma pessoa famosa, uma família. Pô, Marcelo Serrado tem isso? Imagina, tá? Há muito essa ideia no Brasil, existe em Portugal muito estigma associado à saúde mental e a ideia de que a doença mental acontece às pessoas fracas. As pessoas fracas. Também existe no Brasil? Sim, total. Acho que no mundo todo. O fracasso, a pessoa que está mal. A pessoa que está bem... Gente, o Bardem, aquele cara, o que Anthony se matou. Bourdain. Foi um programa na CNN, se matou, né? A Lady Gaga toma remédio. Lady Gaga, olha o sucesso que ela tem. Então, Jim Carrey, né? Gabriel Medina, um dos maiores sofistas do mundo. Simone Biles. Pá. E essa... Vendo essas pessoas todas, isso me confortou. Então, eu cheguei no Brasil, o Fantástico fez essa matéria. Aí tomou uma repercussão muito grande. E recebi um telefonema de um RH de uma empresa. Você quer fazer uma palestra sobre isso? Eu falei, não sei falar sobre isso. Aí falei com o meu psicólogo. Ele falou, fala, você vai ajudar muita gente se conectando com as pessoas. E hoje em dia minha vida mudou isso. Eu sou um cara que falo sobre isso. Vou fazer um documentário na Amazon sobre a minha jornada, sobre o que aconteceu comigo.
E faço palestras, inúmeras palestras sobre isso no Brasil. Não de cura, porque ela não tem cura, ela é uma manutenção, né? Você convive com isso. Eu não queria ter isso. Não procurei isso, uma coisa aconteceu comigo. Se você perguntar para o cantor do Imagine Dragons, ele não queria ter isso. Né? A gente não quer ter isso. Porém, existe um porquê você ter isso, né? Então, assim, eu tenho um zumbido no ouvido constante, através de uma crise de pânico que eu tive lá atrás. Então, assim, tem algumas sequelas do que eu tive. Mas eu tô aqui, tô vivo, tô respirando, tenho saúde, tô indo aqui fazer um show em Lisboa, vou pro Rio de Janeiro, chego, já vou fazer minha peça de teatro, filmar. Então, estou trabalhando. Porém, eu tento fazer uma coisa agora de cada vez. Isso foi o que mudou na sua vida? Foi. Começou a ter mais cuidado com a quantidade de coisas que estava a fazer e com a quantidade de ocupações que punha? Procuro, por exemplo, eu estava aqui em Lisboa, estou aqui em Lisboa, ontem uns amigos meus, não, vamos para um lugar, vamos para o outro. Falei, não, vamos ficar só aqui. Aí depois a gente vai para outro lugar. Aí me chamaram, não, vamos para outro lugar. Falei, não, 2 lugares tá bom. Então, assim, antigamente eu ia para tudo quanto lugar. Isso aqui, por exemplo, né? Agora eu durmo, eu deixo isso no banheiro. E eu tirei a televisão do meu quarto, lendo livros. A televisão tem uma coisa magnética, né? Então, o quarto, o seu casulo, você precisa entender que você vai dormir. Você tem que desligar, entendeu? Então, algumas coisas eu mudei na minha vida. Há pouco falava sobre aquela crise no avião, os seus filhos estavam a dormir, disse à sua mulher para não os acordar porque não queria que eles o vissem nessa posição. Em que medida é que a existência deles e a preocupação com não mostrar o pai em dificuldades e o pai que é o herói como um pai que está a sofrer também contou para a sua necessidade de falar sobre o assunto e de resolver o seu problema? Sim, bastante, né? Porém, hoje em dia eles sabem. Hoje eles sabem, né? É notório. E eles, pai, tá tudo bem, né? Você tá bem? Eu falo, tô ótimo, filho. E, papai teve uma crise de ansiedade, então eles já sabem o que é isso, né? Eu contei para eles. Até porque saiu em tudo quanto é lugar, né? Então, fiquei um pouco preocupado com o estigma depois, né? Pô, Marcelo, será que vou chamar ele para trabalhar? Ele teve uma crise. Mas não, eu continuo... Passou-lhe pela cabeça essa ideia? Não. Mas só, Jim Carrey falou, né? Mas não aconteceu? Não sentiu em algum momento que, quando foi contratado para um trabalho, alguém lhe perguntou, mas está tudo bem? Isso pode acontecer. Está tudo bem, é um fato. Não aconteceu. Não sei se houve alguma coisa nas minhas costas que aconteceu, mas eu creio que não. Eu acho que eu coloquei de uma maneira tão leve e tão positiva a coisa, não como uma tragédia. É trágico, pode ser trágico, mas eu tentei botar de uma maneira, tô aqui. As pessoas me viram no Rock in Rio, né? Me viram nos lugares, né? Então eu tô saindo, não tô dentro do quarto e assim, né? Poderia acontecer também, né? Não está assim, mas está atento. Estou atento. Que coisas é que faz tem alguma técnica para identificar as situações, os momentos, ou aquele início em que o monstro está a chegar? O monstro não tem vindo, isso me dá uma calma. Eu tenho uma certa preocupação se o monstro vier, né? Como é que eu vou lidar com ele? Porém, ele veio em algum momento, outro dia jantando com a minha mulher na praia ali no Leme, no Rio de Janeiro, na orla. E eu falei, vamos sair daqui? Ela, o que foi? Não estou bem. Aí fomos andar na orla, aí fomos ver aqui o mar, passou. Então ela também já sabe. Eu falei, vamos andar. Você está dizendo o quê? Não, vamos ficar aqui. Eu falei, vamos andar. Eu olhei no olho dela, ela falou, opa. É para ir andar. É para ir andar agora. Por isso é que também é importante envolver a família, para a família poder ajudar nesses... Quer dizer, quando eu ia naquelas montanhas russas enormes na Disney, aquilo é uma loucura, né? Uma hora meu filho, vai, pai, vamos na outra. Eu falei, leva a mamãe. A mamãe já estava assim, zureta, já tinha ido 200 mil. Não, vamos com o papai. Eu falei, papai, deixa o papai aqui. Em Portugal nós
somos um dos países da União Europeia com mais casos de doença mental por habitante, ou por 1000 habitantes. Há ainda, como disse, um estigma associado, mas há sobretudo uma grande dificuldade das pessoas terem ajuda, porque os serviços públicos não funcionam como deviam funcionar e para acolher todas as pessoas. Essa dificuldade também existe no Brasil. Assim, eu acho que o SUS agora está ajudando já essa coisa mental, o SUS, as pessoas pobres que não têm, que passam por isso também. Imagina um cara que passa o dia inteiro como motorista de autobus, de ônibus, de lotação o tempo todo, e também tem isso. Porém, eu acho que existe uma lei agora brasileira que você não pode demitir mais a pessoa que tem um problema de saúde mental. Isso é muito bom nas empresas. Porque antigamente o cara tá louco, tá meio maluco. Chama ele, chamou, tá tendo problema de cabeça. Não, agora não pode. Existe os RHs das empresas que estão abraçando essas pessoas. Isso é muito legal. Há um Marcelo antes e depois disto? Há 2 Marcelos diferentes antes e depois destes episódios? Eu estou mais atento com o outro, com o próximo. Estou mais condescendente com o ser que está à minha volta. Estou mais ligado na frase de não ter medo de ter medo. Não tem medo de ter medo. Se tiver medo, tudo bem, respeito isso. E me apego na fé também, em alguma fé, né? Assim, rezo, né? E oro para que tudo dê certo. E ontem eu estava numa entrevista aqui em Lisboa com a Júlia, no programa da Júlia, e ela me perguntou: o que é o sucesso para você? Eu falei: sucesso é isso. Estou aqui com você, falando, respirando, aqui em Lisboa, trabalhando, tá com a minha família, com meus amigos. Então, eu seria um pouco do sucesso. Vamos fazer sucesso. A nossa vida é uma correria, né? Eu tenho uma vida muito corrida de trabalho e família e tudo. Então, procurei tirar um pouco o foco e sempre galgar alguma coisa aí. Para quê? Obrigada. Obrigado a você. Obrigada. Foi um prazer.